A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD em Foco. E nessa aula a gente vai ver aqui, que é a lição número 10 da revista do segundo trimestre de 2016, Deveres Civis, Morais e Espirituais. Meu nome é Herberson, Herberson Rodrigues Pinheiro dos Santos, e eu sou aqui o professor da Escola Dominical, onde toda semana eu coloco um slide da lição, um slide em PowerPoint com animações, e eu ministro uma aula com esse slide, usando esse slide que tem como principal objetivo fortalecer a vida espiritual dos irmãos para que haja conhecimento da palavra. Através do conhecimento da palavra, a gente vai fortalecer a nossa vida através do conhecimento da palavra de Deus. E o slide também tem como objetivo que os irmãos usem nas suas igrejas, usem para estudar. Então basta entrar em ebdenfoco.com, você vai encontrar o link para fazer o download do slide e usar como quiser, modificar, fique à vontade. No EBD em Foco você pode encontrar também algum material extra que vai lhe auxiliar na escola bíblica dominical. Nesta lição, a gente já está aqui quase já finalizando o trimestre, lição número 10, Falta 11, 12 e 13 para encerrar. Então, a gente vai ver aqui o que o apóstolo Paulo diz para nós no capítulo 13 da sua epístola aos Romanos. Bem, vamos iniciar aqui um textuário. O textuário diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Verdade prática. Diante da sociedade, o crente tem deveres civis, morais e espirituais. Bem, verdade prática resume um pouco o que a gente vai estudar. Então a gente vê que somos cidadãos do céu, a gente vai ver isso, mas também somos cidadãos da terra. Temos nossas obrigações, temos nossas responsabilidades morais e civis. Aqui com a sociedade, a gente tem que votar, a gente tem que obedecer às nossas autoridades, temos que cumprir as leis. Então, nós temos obrigações, deveres civis, morais, uns para com os outros, com o próximo, e espirituais, que é para com Deus. Então, a gente vai ver detalhadamente esse assunto e quais são os nossos deveres civis, morais e espirituais. Então a gente precisa entender isso para que possamos ter uma vida cristã completa. Já estudamos bastante sobre justificação pela fé, sobre santidade. Agora a gente vai ver uma parte bem prática mesmo aqui da lição. Então esse é o dos objetivos, ver essa parte prática mesmo de viver na sociedade. Então temos que ver que tudo isso está relacionado aí, não é separado, deveres civis, morais e espirituais, é tudo junto, então tudo isso forma um pacote completo na vida do cristão. Leitura bíblica em classe, eu não vou fazer a leitura aqui, suponho que você já tenha feito, mas é Romanos de 13, de 1 a 8, mas a gente vai detalhar essa leitura mais na frente aí na lição. Então a introdução da lição, a gente vai ver o seguinte, que o apóstolo Paulo ele vai tratar de um assunto muito importante em relação ao crente com suas autoridades. Então, viver pela fé na justiça de Deus implica em obedecer às leis, obedecer às autoridades, pagar impostos, dentre outras coisas. Então, nós temos um conjunto de ações que vai evidenciar a vida cristã. Evidenciar, ou seja, o cristão ele vai mostrar que ele é cristão quando ele faz essas coisas. É claro que ele tem que viver uma vida de santidade, mas ele também tem que obedecer às leis, obedecer às autoridades e pagar impostos. O cristão que não obedece lei, que não está nem aí, ele não é um cristão verdadeiro. Um cristão que não está sujeito às autoridades também não é um cristão verdadeiro. E um cristão que não paga impostos e fica sonegando impostos, ele também está pecando, ele não está mostrando que ele é um cristão verdadeiro. Então a gente vai ver aqui cada um desses deveres de forma detalhada e entender o seguinte, que
essa submissão do crente às autoridades revela o seu amor e sua obediência à lei de Deus. Então a gente tem que obedecer às autoridades, nos submeter às autoridades, como prova aí que a gente obedece à lei de Deus. Né? Então está aqui, né? Essa submissão do crente à autoridade, ela implica diretamente, né, o nosso amor e obediência à lei de Deus. Deveres civis, né? A gente vai ver aqui 13, do 1 ao 7. Bem, a natureza do Estado. Vamos ver o que é o Estado. Né? Toda autoridade é constituída por Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem evidente logo no começo do capítulo 13. Olha o que está escrito. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus e as potestades que a foram ordenadas por Deus. A palavra potestade, aí ela vem, né, do grego exousia, significa autoridade. Então, muita gente pode falar assim, mas em outras passagens, potestade se refere a seres espirituais, a anjos, demônios e tal. É claro, tem outras passagens que essa palavra potestade, ela se refere sim a seres espirituais. No entanto, de acordo com o contexto aqui, né, o significado de uma palavra, ela não pode ser um significado isolado, tem que estar relacionado ao contexto. E de acordo com o contexto aqui, potestades são autoridades, né, mesmo na nossa sociedade. Prefeito, presidente, governador, sei lá, polícia, são autoridades na nossa sociedade. Então não se refere aqui nesse contexto, não se refere a seres espirituais, mas a autoridades na nossa sociedade. Bem, então, contexto, né? Ou seja, é o contexto de governantes civis. Esses governantes civis podem ser locais ou nacionais. Independente disso, o princípio de autoridades que está por trás, que eles têm, vem de Deus. Então, o princípio de autoridade. Quem escolhe nossos governantes somos nós. Nós que vamos lá, aqui no Brasil, por exemplo, acontece a eleição a cada 4 anos, né, para presidente, depois 4 anos para governador, e presidente governador, e depois para prefeito, né? E essas autoridades são nós que escolhemos, tá? Nós escolhemos essas pessoas, mas o princípio que está por trás, que dá de fato autoridade a eles para governarem, vem de Deus. Então, esse princípio vem de Deus. Não adianta dizer que não vem, porque vem de Deus. Né? Não foi Deus que escolheu o presidente do Brasil, fomos nós que escolhemos. Né? Mas o princípio que permite ele governar e ter autoridade vem de Deus. E por isso nós devemos nos submeter a essa pessoa que está governando. Porque por trás tem o princípio divino. O que diz o Antigo Testamento acerca disso? Provérbios aqui, 8, 15 e 16. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Ou seja, por meio de Deus, a autoridade vem dele. Os reis, os príncipes, tudo vem dele. Daniel 2:21. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ou seja, se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Ele manda e desmanda. Ele tira e ele coloca. Então não tem nenhuma autoridade que está lá, né, exercendo algum poder que não tenha vindo de Deus. Quando Pilatos estava... eu acho que era Pilatos, né, que estava falando com Jesus, ele falou assim, eu tenho autoridade para te soltar, para te mandar te matar. Jesus falou assim, nenhuma autoridade tu teria se não fosse dado do céu. Ou seja, a autoridade foi dada por Deus. Então, né, não tem essa autoridade aí isolada de cada um. Né, vem de Deus. O propósito do Estado. Vamos lá. Aqui, Paulo vai falar um pouco da natureza espiritual, né, de um governo civil. Então, essa natureza espiritual
o que está relacionado a ela é o que? A autoridade delegada. Vamos ver o que diz aqui Romanos 13, do versículo 3 e o versículo 4. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos aí 13, do 3 ao 4. Então a gente vê aqui que eu grifei algumas coisas. Boas obras, fazer o bem, obras más, né, para teu bem, se fizeres o mal. Ou seja, se nós fizermos o bem, vamos ter algo de bom, receber algo de bom dessas autoridades. Mas se fizermos o mal, vamos receber a punição, vamos receber coisas ruins. Então, a autoridade, ela está aqui para manter a ordem. Ela deve promover o bem e punir o mal. Esse é o princípio básico. Porque se não tivesse essa autoridade para manter a ordem, nós iríamos cair numa anarquia. E uma anarquia, o que é uma anarquia? É um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade. O Estado de um povo que, de fato ou virtualmente, não tem mais governo. Ou seja, existe um movimento no mundo, sempre esse movimento é antigo, já existe há muito tempo, não vou dizer que sempre existiu, mas há muito tempo esse movimento existe. Alguns filósofos defendem esse movimento, alguns cientistas políticos, que não há necessidade de ter uma autoridade civil para governar a sociedade, que o povo pode governar sozinho. É claro que é bem mais profundo do que isso, você pode pesquisar, fazer um estudo sobre anarquia, mas se não tiver autoridade, o que o autor da revista quer dizer aqui é isso, se não tiver uma autoridade civil, vamos cair numa anarquia, e eu não sei se isso funciona, porque eu nunca ouvi falar de um país que funciona essa anarquia. Eu nunca ouvi falar em um país em que não existe uma autoridade para governar. Todo lugar, toda situação, toda empresa, todo grupo tem que ter um líder. Não adianta, a gente chega na igreja, tem um grupo de 5 jovens. Se não tiver um líder para governar aqueles 5 jovens, bagunça. Então, o princípio da autoridade está lá para o quê? Colocar ordem nas coisas, promover o bem, como a gente já viu aqui, e punir o mal. Então, é por isso que ele é um ministro de Deus. É Deus que dá. O que nos leva ao próximo versículo aqui, ó. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ou seja, a autoridade não vai usar a espada de forma corriqueira. Ou seja, ela não vai punir de forma corriqueira. Ela vai punir dentro da lei para manter a ordem. Se tu fizer o mal, tu vai ser punido. É por isso que temos leis que regem aí o comportamento diante da sociedade. Se você roubar, você vai ser preso por isso. Você matar, você vai ser preso. Ou seja, se você cometer qualquer crime, você vai ser punido por esse crime. Se não tivesse uma autoridade para fazer isso, a sociedade estaria o quê? Um caos. Já está um caos do jeito que está. Imagina que se não tivesse uma autoridade por trás de tudo isso. É claro que a gente vê exageros, muitos acabam exagerando na execução da punição, né? Vou colocar assim, está pegando essa autoridade, está indo além do que Deus deu. Aí a gente vai falar disso mais adiante, mas aí foge de dentro dos padrões divinos. Tem que agir dentro do seu limite, né? Não pode usar a autoridade para fazer o que quer, né? Para conseguir o que quer. E o que significa dizer que essa autoridade é ministro de Deus? A palavra ministro aqui vem do grego, é diáconos. É o mesmo
diácono, a mesma palavra usada para diácono na igreja, alguém que serve na igreja. Então a palavra diácono é ministro, servo, né? Ou seja, o uso desta palavra mostra o princípio divino por trás do governo humano. Então, o apóstolo Paulo não usou a palavra diáconos aqui à toa. Ele usou por quê? Porque tem aí por trás um princípio divino, né? Por trás desse governo humano tem um princípio divino. Então, as autoridades, elas são, né, estão aí governando de acordo com o princípio divino. E aí surge a pergunta, e os governantes pagãos? O que acontece, né? Deus também deu autoridade para eles? Sim, também são ministros de Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ou seja, Ciro era um governante pagão. Lá da época, lá ele não era judeu, ele era um pagão, ele era de uma outra nação, e Deus chama o que? Ciro de ungido. Foi Ciro que foi lá e libertou o povo e fez com que o povo voltasse para do cativeiro. Então Ciro foi usado por Deus. É um governante pagão, mas também a autoridade estava, né, debaixo da autoridade. Ele tinha autoridade segundo o que Deus tinha dado a ele, né, um princípio divino da autoridade, a Ciro. Então não interessa se for pagão, Nabucodonosor, que também era um governante pagão, o faraó lá do Egito também era governante pagão, todos eles tinham um princípio de autoridade divino. Agora a gente vai falar de um outro ponto, a igreja e o Estado. Então, nós estamos, só para lembrar, estamos dentro do tópico de deveres civis. Então, deveres civis, a gente viu a natureza do Estado, o propósito do Estado, e vamos ver agora como que a igreja se relaciona com o Estado. Paulo mostra que a sujeição por parte dos cristãos às autoridades deve-se primeiramente por razões de obediência. Ou seja, nós temos que obedecer às autoridades porque, né, foi constituída por Deus, e nós temos que obedecer a Deus também. Então, obedecendo às autoridades, nós estamos obedecendo a Deus. E aí, nós temos que fazer o quê? Pagar impostos, diretos ou indiretos. Tanto faz. Não interessa, porque o imposto está embutido aqui no valor do produto. É um imposto indireto, você está pagando esse imposto indireto. E aquele imposto de renda que é descontado do seu salário, é um imposto bem direto, né? Você pega o seu contra-cheque e vê lá o desconto lá, que dependendo de quanto você ganha, o desconto pode ser muito grande. Então, a gente não tem que reclamar disso, faz parte da obediência, ou seja, estamos obedecendo às autoridades que estão aí arrecadando esses impostos. Se eles não estão usando para o bem, é problema deles, eles vão se ver com Deus. Já que Deus deu autoridade para eles, eles estão cobrando os impostos para fazer o bem para a sociedade e não estão fazendo, aí eles vão cobrar, vão se ver com Deus. Não vão se ver, não é com a gente, não é o propósito nosso, é com Deus. Vão resolver lá com Deus. O que nós temos que fazer é obedecer e pagar os impostos. Então eu nunca devo desobedecer às autoridades? Né? Será que existe alguma situação que eu posso desobedecer? Como toda regra, né, essa também tem suas exceções. Ou seja, existem situações que eu não preciso obedecer à autoridade. Mas espera aí, a gente vem falando que a autoridade vem de Deus, foi constituída por Deus, né? Se tem um governante, um prefeito, um presidente, um rei, e ele tem autoridade, ele coloca a lei, não foi Deus que deu essa autoridade para ele? Sim, mas ele tem que agir dentro do que Deus deu para ele. Se ele extrapolar, se ele sair do que Deus deu para ele, aí a gente tem um respaldo. O que a Bíblia diz? Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, chega um ponto que as autoridades elas colocam leis que ferem as leis divinas. E quando essas leis ferem as leis divinas, nós temos que obedecer a Deus. Aí é mais importante obedecer a Deus. Porque eles extrapolaram, saíram do seu... do que Deus determinou para eles.
Então, assim, essa desobediência é justificada quando há governos totalitários que reprimem a fé e proíbem a adoração a Deus. A gente vê aí que durante muitos anos e até hoje, muitos governantes, ditadores, eles proibiram, na verdade, o uso da Bíblia, proibiram a fé em Jesus, proibiram até mesmo crer em Deus. Então, às vezes até tem lá a igreja, mas é uma igreja governada pelo Estado. Então não é uma igreja que tem liberdade de adorar a Deus como eles querem, tudo governado pelo Estado. Eu vou mostrar aqui uns exemplos, olha só. A Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela prendeu um americano que esqueceu uma Bíblia no banheiro. A Coreia do Norte liberta americano que deixou Bíblia em banheiro. Então esse americano aqui, ele foi preso, ele foi no banheiro, eu não sei se ele esqueceu a Bíblia ou se ele deixou a Bíblia de propósito para alguém encontrar, mas ele foi preso por causa disso. Porque a Bíblia é proibida lá, é proibida. Então não pode usar a Bíblia. Olha só aqui, ó. 80 pessoas são fuziladas pelo crime de possuir uma Bíblia. Ou seja, 80 pessoas lá na Coreia do Norte, né, foram fuziladas. Eles colocam lá um do lado do outro e atira em todos eles, para que essas pessoas estejam ali sofrendo punição por possuir uma Bíblia. Né? Bíblia é proibido. Olha só aqui outra notícia. Norte-coreano arrisca uma vida para ler a Bíblia Sagrada. Esse texto aqui ele conta a história de um norte-coreano que o pai dele tinha a Bíblia guardada dentro de um buraco no jardim. Ele cavava um buraco no chão, colocava a Bíblia lá dentro e aí todas as noites eles desenterravam o livro preto para ler. O pai e a mãe, juntamente lá com o filho, desenterravam o livro preto. Esse aqui é o filho falando, né? E eles liam o livro, liam a Bíblia ali escondidinhos e falava para o filho: meu filho, não conte isso para ninguém. Se eles souberem desse livro proibido, a gente vai morrer. Depois de um tempo, essa família foi presa, foi levada para um campo lá de trabalho e ficaram muito tempo lá. Depois eles foram libertos de lá e um ministério chamado Ministério Portas Abertas, que dá suporte a essas pessoas, elas foi lá e ajudaram eles. Eu não sei se eles saíram da Coreia do Norte, eles permaneceram lá, mas o Portas Abertas ajudaram, deram uma Bíblia nova para eles. Então, assim, é um país que tem uma autoridade e essa autoridade lá, o ditador de lá, ele proíbe o uso da Bíblia. Então a gente será que os cristãos norte-coreanos devem obedecer a essa lei? Obedecer a lei de não possuir uma Bíblia? Não, não pode. Por quê? Porque ele já está querendo ser maior do que Deus. Essa autoridade lá já está querendo ser maior do que Deus. Então, se ele está querendo ser maior do que Deus, ele não deve ser obedecido. Pelo menos nessas leis, não. Outras leis, talvez não. Outras leis, sim. Pagar imposto, tal. Tem várias regras lá na Coreia do Norte que eles devem seguir. Mas as leis que ferem o princípio divino da fé cristã, de servir a Deus, de adorar a Deus e de ler a Bíblia, essas leis não devem ser seguidas. Não devem ser seguidas. Então, é um momento aí que a lei aí do princípio de autoridade pode ser quebrado, né? A gente não precisa obedecer às autoridades quando vem esse tipo de lei. Então, prosseguindo, deveres morais. Então, a gente vai parar um pouco aqui uns deveres civis e vamos partir para os deveres morais. A dívida que todos devem ter. Então, a gente vai falar um pouco de dívida, né? Nesse momento de crise, né? A gente falar de dívida aí é um tema bem atual. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. A ninguém devais coisa alguma, ou seja, nome limpo na praça. Né? Dívida paga, isso é uma coisa boa, pagar as dívidas. Ficar devendo, endividado, coisa negativa. Ou seja, além de trazer malefícios para você que está devendo, que fica preocupado e estoura o orçamento e tudo mais,
vem outras coisas que você vai ficar com as pessoas olhando para você, vendo você como um devedor. Olha lá o crente que é enrolado, que não paga. Na verdade, já tem uma cultura por aí que quando a pessoa fala que é crente, o pessoal já fala, não, isso aí é enrolado. Infelizmente isso está acontecendo, infelizmente. Ou seja, tem muitos cristãos que deveriam estar dando exemplo, pagando todas as contas direitinho, sabe, nome limpo mesmo, e não estão fazendo isso. Né? Não estão fazendo isso. Estão comprando fiado, não estão pagando, estão se endividando, estão comprando mais ainda. Estão comprando mais, estão se endividando mais ainda. Então, não há ninguém devassa coisa alguma. Existe dívida positiva? A dívida do amor. Então, o apóstolo Paulo ele continua, a dívida do amor, ou seja, se tiver de dever alguma coisa para alguém, né, que fique devendo amor. Né? O amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, esse amor é a única dívida que nós vamos ter um para com o outro. Né? Então, amar o próximo, né, é amar o outro. A gente fala assim, vou amar o próximo, então aquele que não é muito próximo de mim eu não vou amar, né? Não. Essa palavra próximo aí quer dizer amar o outro, independente se você tem ou não intimidade com ele, independente se ele fez ou não coisa boa contigo. Né? Não confunda. Próximo não quer dizer alguém que é próximo de você, quer dizer qualquer outra pessoa que está ali ao seu derredor. E uma citação aqui de Orígenes, né? Orígenes é um dos pais da igreja lá do primeiro século, segundo século, eu acho, segundo século. A dívida de amar é permanente e nunca a saldamos, por isso devemos pagá-la diariamente e sem dúvida continuaremos devendo. Ou seja, a dívida do amor nunca vai acabar. Todos os dias temos que pagar e vamos continuar devendo. Isso é palavras de Orígenes, que foi escrita há quase 2000 anos atrás e são palavras atuais. Então, muito boa essa citação aqui. Então, vamos amar mais. Né? No lugar de ficar devendo dinheiro para o próximo, vamos dever amor. Né? Isso aqui é importante. Então tá, agora o apóstolo Paulo, ele vai avançar aí, ele começou a falar de lei. Né? Começou a falar de lei. E quando ele começa a falar de lei, um assunto puxa outro. Um assunto vai puxando o outro, e aí a gente chega aqui na segunda tábua da lei. Foi o título que o autor da lição aqui deu, mas por que a segunda tábua da lei? Vamos entender. Porque ele volta a falar a lei, né? Quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, assim, cumpriu a lei. Mas qual lei? A lei mosaica, né? A lei do Antigo Testamento. Então, as duas tábuas da lei. A Bíblia diz que Moisés recebeu duas tábuas. A Bíblia não fala exatamente o que tinha em cada uma, mas a gente deduz o seguinte, que na primeira tábua, relacionamento vertical, ou seja, o homem para com Deus, ou seja, o homem vai ali cumprir uma lei que está diretamente relacionada ao seu relacionamento com Deus. Não ter deuses estranhos, não fazer imagens, não profanar o nome de Deus, guardar o sábado. Ou seja, são mandamentos que estão ali no vertical, entre o homem e Deus. Na segunda tábua, né, os estudiosos deduzem que tem um relacionamento horizontal, ou seja, do homem para com o homem. Honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Então a gente tem aí duas partes da lei, né, da tábua da lei. A primeira tábua fala do relacionamento entre o homem e Deus, e na segunda tábua fala do relacionamento entre o homem, para com o seu próximo, para com o outro. A gente vê o seguinte, só voltando aqui, que nós temos a obrigação de nos relacionar com o próximo. Temos que nos relacionar. Não adianta nós ficarmos isolados. Não, vou me isolar aqui, vou viver minha vida sem falar nada com ninguém, não vou conversar com ninguém, o mínimo possível, para evitar que eu peque em um desses sentidos, né? Que eu peque de forma aí horizontal, vamos dizer assim. Mas não adianta, não adianta.
todo ser humano vai ter que se relacionar com outro ser humano. Então, essas relações interpessoais, né, são relações que nós não tem como fugir, não tem como fugir delas, e nós temos que cumprir. A lei, é claro que agora não é a lei não vai salvar, a lei nunca salvou. Ela nunca salvou e ela não vai salvar. A salvação é pela fé. Mas o princípio da lei continua existindo. O princípio da lei de guardar o sábado, por exemplo, continua existindo. É tirar um dia para adorar a Deus, tirar um dia para servir a Deus, descansar. Esse princípio continua existindo. Então eu ainda continuo, né, tendo que honrar meu pai. Não adulterar. A lei diz para não adulterar. Jesus falou, se tu olhar para a mulher e desejar no teu coração, tu já adulterou com ela. Ou seja, o princípio continua existindo. Não é nem tanto de tu ir lá adulterar. É de você ter o desejo no coração. Às vezes a pessoa não adultera, mas tem o desejo no coração. Então é a mesma coisa. Então o princípio continua existindo. Então temos que guardar, né, também essa lei e para que possa ter um relacionamento com o próximo. Deveres morais aí uns com os outros. E o segundo grande mandamento, né, o que eu faço para cumprir toda a lei? O que vai me capacitar para cumprir toda a lei? O cumprimento da lei é o amor. Então, se eu amo o próximo, eu não vou desejar o que é dele. Se eu amo o próximo, eu não vou querer matar ele, né? Ou seja, eu vou querer cometer um assassinato. Se eu amo o próximo, eu não vou adulterar. Então, o amor é o princípio de tudo. O cumprimento da lei é o amor. Então, o mandamento do amor sintetiza todos os outros preceitos que promovem as relações. Então, as relações interpessoais só vão acontecer de forma completa se tiver amor. Porque se não tiver amor, eu vou acabar adulterando, matando, eu vou mentir, eu vou cobiçar algo do próximo. Então, eu vou pecar. Eu vou pecar contra o meu próximo e, consequentemente, contra Deus. Deveres espirituais. Então a gente vai ver aqui agora os deveres espirituais. Então vamos nos aprofundar um pouco mais no tema. Consciência escatológica. Está um pouco errada aí a palavra consciência, depois eu conserto. Né? Consciência escatológica. O versículo 11, né, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono. Então, essa palavra tempo aqui é kairos, tempo oportuno. Né? Oportuno para quê? Para a vinda de Cristo. Ou seja, a vinda de Cristo é uma realidade presente na vida do crente. Então, o crente ele tem que ter em mente aí que Cristo pode voltar a qualquer momento. E consciência da salvação e do Espírito Santo. Consciência da salvação, a gente vê o seguinte: o escritor da revista ele coloca consciência soteriológica e pneumatológica. Também está errado aí pneumatológica, né? Falta um O. Mas, aí no slide, mas enfim, isso não vai prejudicar o aprendizado. O que é soteriologia? Soteriologia é a parte da teologia que trata da salvação do homem. É a doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. Então, quando a gente fala soteriologia, está relacionado à salvação. O plano de salvação de Deus, né, para com o homem, que Jesus veio, morreu, ressuscitou e a salvação é pela fé. Todos esses detalhes, esse estudo na teologia é chamado de soteriologia. E pneumatologia é a parte da teologia que estuda o Espírito Santo, é a doutrina do Espírito Santo. A gente vai estudar a ação do Espírito Santo na vida do crente, a ação do Espírito Santo na salvação, na capacitação para os dons espirituais, ministeriais, enfim. Então, tudo que a gente for estudar sobre Espírito Santo. E onde que a gente vê isso no versículo aqui, em Romanos 13:11? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Essa salvação aqui, a palavra sotéria, né? Salvação, libertação, ela está relacionado aqui nesse contexto com a consumação da nossa salvação. Nossa salvação vai ser consumada. Nós já somos salvos, mas a consumação dessa salvação só vai acontecer quando nós chegarmos no céu, que seremos transformados. Então, no primeiro momento, nós somos justificados e somos libertos da condenação do pecado. Depois, nós somos santificados.
é a outra fase da salvação, onde nós somos libertos do domínio do pecado. Então, primeiro, nós somos libertos da condenação, segundo, nós somos libertos do domínio, e terceiro, quando nós chegarmos no céu, nós seremos libertos da presença do pecado, que é a glorificação. Então, essa glorificação, ela está mais perto do que nós, do que quando aceitamos a fé. Ou seja, cada dia mais a nossa salvação ela se consolida, ela se fortalece, nós chegamos mais próximos de Deus e mais próximos de estarmos no céu glorificados. E a consciência aqui, que ele fala do Espírito Santo, né, da ação do Espírito Santo, é não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Isso quer dizer o seguinte, que é o Espírito que produz o fruto na vida do crente, de forma que este possa vencer as concupiscência da carne. Ou seja, tudo que vai nos levar a pecar, tudo que vai nos levar para a carne, que nos atrai para a carne, é o Espírito Santo que vai fazer o contrário, que vai nos atrair para as coisas de Deus. Como que isso acontece? Cabe ao cristão andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Ou seja, o cristão ele tem que andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É ler a Bíblia todos os dias, é orar, é jejuar, é ir na igreja. Ou seja, é fazer atividades que fortalecem a sua vida espiritual. Isso é andar no Espírito. Não fique pensando que andar no Espírito é que uma força sobrenatural do Espírito Santo vai cair na tua vida e vai te transformar. Não. O Espírito Santo já está dentro de você. O Espírito Santo já age na sua vida. Agora cabe a você buscar fortalecer no Espírito, ou seja, orar, jejuar e buscar a palavra de Deus. Aí sim a gente vai ter cuidado para não pecar, para não cair na concupiscência da carne. Então a gente encerra aqui, né, o comentário e partimos agora para a conclusão. Então, o que a gente vê aí na conclusão? A responsabilidade do cristão, ela se divide em duas partes, social e espiritual. Nessa parte social, nós temos deveres para com o Estado e espiritual, deveres, né, para com os outros, né? Ou seja, temos que relacionar uns com os outros, né, e para com Deus também. Ou seja, assim, eu poderia ter feito mais uma setinha aqui, onde que quando você obedece ao Estado e quando você obedece aos mandamentos que estão relacionados ao próximo, consequentemente você obedece a Deus. Ou seja, juntando tudo num pacote, isso mostra a verdadeira obediência do cristão a Deus. Então, né, ou seja, eu peguei aqui uma parte da introdução, né, devemos investir nos relacionamentos horizontais, mantendo sempre em mente que o salvo em Cristo não é uma ilha. Precisamos uns dos outros. Que eu falei, não adianta você querer se isolar, falar, não, eu vou me isolar porque aqui eu não vou pecar, eu vou ficar aqui, então não tem como eu odiar, não tem como eu cobiçar, não tem como eu adulterar, porque eu vou ficar isolado. E isso não vai ser bom espiritualmente. Por quê? Porque nós temos que ter relacionamentos horizontais. Temos que nos relacionar uns com os outros. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Há muitos anos atrás essa pesquisa começou. E essa pesquisa, o cara começou o seguinte, essa pesquisa. Pegou crianças e começou a estudar desde quando elas nasceram. Desde quando nasceu. De quando nasceu, foi vendo e analisando a vida dessas pessoas. Quando elas já estavam maiorzinhas, a cada 2 anos, reuniu essas pessoas e faziam perguntas para elas. E foi fazendo pergunta, a cada 2 anos, e perguntavam várias coisas. Uma das coisas que perguntavam é, o que te faz feliz? O que faz você feliz? O que faz você estar alegre, contente, você ter o prazer de viver? E o cara que começou essa pesquisa morreu, já passou para outro, e essas pessoas já estão lá com 70 e poucos anos de idade. Muitos já morreram, né? Alguns se tornaram pessoas importantes, outros se tornaram drogados, mas enfim. O que eles concluíram é que o que faz a pessoa feliz é bons relacionamentos. Bons relacionamentos com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a família, com os amigos, no trabalho, ou seja, bons relacionamentos faz com que a pessoa seja mais feliz.
que a pessoa tenha autoestima. É claro que a nossa felicidade tem que depender de Cristo, mas aí entra uma coisa: como que eu tenho Cristo na minha vida e eu não tenho um bom relacionamento? Não tem como. Eu só vou ter um bom relacionamento verdadeiro mesmo se eu tiver Cristo. É claro. E se eu não tiver um bom relacionamento, eu acho que está faltando alguma coisa. Se você é uma pessoa complicada, que não consegue se relacionar com ninguém, que não se dá bem com ninguém, que não se dá bem com sua família, que não se dá bem com seu cônjuge, que não se dá bem com seus filhos, olha, dê uma olhada na sua vida e vê se você é um cristão verdadeiro. Dê uma olhada na sua vida e vê se você é uma pessoa que está firmado em Cristo. Porque quem está firmado em Cristo tem bons relacionamentos. Quem está firmado em Cristo não tem medo de trabalhar com pessoas diferentes. Quem está firmado em Cristo não tem problemas familiares. Por quê? Porque é uma pessoa que tem bons relacionamentos. E pessoas que têm bons relacionamentos, como já foi provado cientificamente, são pessoas mais felizes. Então, bons relacionamentos é importante para que nós sejamos felizes. E só teremos bons relacionamentos se tivermos Cristo na nossa vida. Então é isso, vou encerrar aqui, né, esse comentário. Continuo, né, mostrando aqui os livros que eu uso para estudar, para comentar, para fazer os slides. Né, os slides são baseados mesmo na revista. Entre no ebdemfoco.com, você vai ver aí um conteúdo exclusivo, né, para a Escola Bíblica Dominical. Nem toda semana eu tenho tempo de colocar um conteúdo novo, extra, mas sempre que eu tenho tempo eu coloco. A ideia é melhorar esse projeto, a ideia é crescer esse projeto. Isso vai depender muito de você que está me ouvindo. Se você que está me ouvindo divulgar, se você que está me ouvindo aí do outro lado postar no Facebook, curtir a página, se inscrever no canal no YouTube, eu tenho certeza que esse projeto vai crescer e eu tenho outras ideias para ele. Então, que isso seja para a honra e a glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Que o nosso crescimento espiritual sempre vai ser para a honra e a glória de Deus. Amém. E até a próxima aula.